eu sou a chefe Letícia Petrezin e chegamos ao nosso último episódio da websérie Gostinho de Inverno. E para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer a receita mais pedida do inverno, a feijoada. Vamos aos preparos? Então aqui eu já tenho meus ingredientes separados e a primeira etapa que a gente faz para ter uma boa feijoada é fazer o dessalgue das carnes. Então nós temos aqui pé suíno, rabo suíno e orelha e a carne seca bovina que nós deixamos de molho de um dia para o outro ou pelo menos 12 horas em água. Essa água, quanto mais vezes você trocar, melhor vai ser. Nós trocamos 3 vezes durante esse período. Então eu tenho aqui uma panela com água e eu vou colocar inicialmente essas carnes para cozinhar, para que ela finalize o dessalgue e ela amacie. Vou colocar tudo no fogo e deixar cozinhar. Um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer o corte das carnes é principalmente com o pé e o rabo, porque eles têm o osso e a articulação. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, a gente tem um pedaço de pé que ele foi comprado à metade, cortado à metade. E para usar dessa maneira, a gente precisa seguir o osso para retirar a carne. Quem conseguir pedir para o açougueiro ou pedir no açougue para fazer os cortes dessa carne na serra-fita, fica mais fácil e a gente pode usar com osso que deixa mais sabor, tá? Então aqui eu vou, com bastante cuidado, vir soltando essa carne do meu osso. Então a gente vai sentindo com a pontinha da faca onde tem a carne e vai soltando ela do osso e depois a gente acaba cortando em pedaços menores. Se você quiser deixar mais sabor na sua feijoada, você pode colocar o osso inteiro e depois retirar para não ficar aquele pedaço feio de osso que não vai ficar harmonizando tão bem aí com a sua apresentação da feijoada. Então a gente vem seguindo com a pontinha da faca e retirando a carninha do osso. Bom, pessoal, a gente faz a retirada então da carne do pé dessa maneira, se ela estiver inteira. Se a gente conseguir serrar, melhor. No rabo nós temos algumas articulações, então é mais fácil a gente fazer o corte dele em pedaços menores. Então a gente vai achar a articulação, a gente consegue até sentir dobrando ele, onde estiver flexível o rabo a gente vai vir com a faca e a gente consegue fazer a incisão e usar ele em pedaços menores. Então, retiramos a pele do pé, cortamos o rabo nas articulações e aí, para finalizar com os detalhes do corte, nós temos as linguiças, tanto a linguiça portuguesa, a calabresa ou o paio, eles têm essa pelezinha que a gente deve retirar. Muitas delas são sintéticas, então é interessante retirar para deixar a sua feijoada ainda mais saborosa. Depois de retirada então toda a pele da linguiça, nós podemos cortar em formatos tanto cilíndricos ou formatos que você achar melhor, cubos, em meia lua, como a gente tem aqui. Então vai deixar o aspecto que você quer para a sua feijoada. Aqui eu vou cortar em círculos. Então temos todas as carnes já cortadas, meus ingredientes já estão separados aqui. Nós vamos dar sequência colocando o feijão para cozinhar. Então já temos nosso feijão cozinhando, lembrando que a gente deixou ele também de molho por 12 horas ou também do dia para a noite para que ele fique mais macio. Nós vamos deixar aqui as carnes cozinhando por 15 a 20 minutos e o nosso feijão vamos cozinhar apenas por 10 minutos, porque ele ficou de molho e agora a gente precisa dele mais al dente, ou seja, mais durinho, para que ele cozinhe e finalize a cocção ou cozimento juntamente com os demais ingredientes da feijoada. Com a nossa carne cozinhando, o nosso feijão cozinhando, nós vamos adiantando as demais carnes. Então aqui eu tenho uma panela maior e eu vou fritar ou vou dar uma dourada nos outros itens da feijoada.
Então eu tenho aqui a calabresa, o paio, a costelinha, o lombo e o bacon. Nós vamos dourar eles para dar sequência então à produção. Vamos lá? Vou colocar uma colherzinha, meia xícara de óleo. Não precisa ter uma quantidade muito grande de óleo, pode ser uma colher, meia xícara, um pouquinho, para que cubra o fundo da sua panela, vai depender do tamanho da sua panela. E nós estamos utilizando um óleo neutro, para evitar que traga muito sabor para a sua feijoada. Então, eu vou usar um azeite. Nesse caso não é legal, porque a gente tem vários ingredientes que já tem uma quantidade boa de gordura, então a gente usa um óleo mais neutro. Então eu vou iniciar aqui fritando a minha calabresa. Agora eu vou acrescentar o paio e o bacon. Bom, pessoal, nós já temos as nossas carnes douradas. Agora eu vou adicionar a cebola inicialmente e depois o alho. Nós não colocamos ela no início junto com as linguiças e o bacon, porque senão elas acabam queimando e aí passa um sabor amargo para a sua feijoada. Bom, já passaram os 10 minutos do nosso feijão e os 20 minutos das nossas carnes. Agora eu vou escorrer aqui. As nossas carnes, como a gente consegue perceber, ela solta essa parte da gordura das carnes secas e aí a gente precisa retirar isso, por isso que a gente faz essa primeira cocção. E o feijão a gente só escorre e guarda o caldo. Bom, pessoal, eu escorri o meu feijão e eu separei o caldo que eu vou terminar o cozimento das carnes junto com o caldo do feijão, para que ele pegue a coloração sem que o meu feijão perca o ponto. E aí é sempre importante usar o pé, o rabo, a orelha, porque são carnes ricas em gordura, em colágeno, cartilagem, e os ossos também vão soltar essa textura que passa mais sabor para sua feijoada e alonga mais o sabor dela, deixando ela mais cremosa e saborosa. Por isso que é importante usar essas carnes. Então eu já escorri o meu feijão, eu tenho aqui a água do cozimento do meu feijão, vou voltar para a minha panela de pressão. Agora eu vou adicionar as carnes que já estão pré-cozidas. Aqui nessa panela eu ainda vou acrescentar a costelinha, eu estou usando ela com o osso para trazer mais sabor para minha feijoada. E o paio, para que a gente tenha uma das carnes com aquela textura, com a coloração do feijão, aquela cor mais escura. Vou fechar e vou deixar 15 minutos na pressão. Agora que nossas carnes estão cozinhando no caldo do feijão, nós vamos finalizar essa outra etapa aqui da nossa feijoada. Então as nossas linguiças já estão douradas e nós vamos flambar para que elas fiquem mais brilhosas e saborosas. Então eu tenho aqui uma cachaça e para flambar, quando a gente tem mais caldo, a gente faz com a concha, diferente de uma flambagem rasa. Então eu vou acender meu fogo, vou colocar a minha cachaça na concha e vou acender inicialmente na concha para depois passar para a panela. Então eu deixo aquecer aqui a minha concha. Eu vou colocar na minha panela. Nossas carnes já cozinharam por 20 minutos junto com a calda do feijão. Agora eu já retirei da pressão e eu vou adicionar aqui junto com as minhas linguiças. Já tirei toda a pressão. Bom, com as carnes todas aqui e o meu caldo do feijão, eu vou adicionar os grãos de feijão. Caso a sua panela seja um pouco pequena pela quantidade de feijão que você tem, você pode reduzir a quantidade de grão de feijão da receita. Nós vamos colocar as folhas de louro, então vou colocar 2 folhas de louro sozinhas.
E eu vou fazer aqui uma laranja com a folha de louro e o cravo, para que ela traga um pouquinho de acidez para nossa receita e traga mais aromas para nossa feijoada. Então eu estou furando aqui a minha laranja, vou espetar ela com a folha de louro e os cravinhos. E aí a gente tem uma receita mais aromática e também com o controle da acidez. E eu vou deixar ela aqui até terminar a cocção da nossa feijoada. Para trazer um pouquinho mais de acidez para essa receita, nós estamos utilizando também o suco da laranja já extraído. Então eu vou colocar aqui também para passar mais aroma para a nossa receita. A nossa feijoada já está com todos os aromáticos, agora eu vou deixar ela cozinhar por 30 minutos. Enquanto ela não termina, vamos aprender uma boa receita de caipirinha para acompanhar? Então vamos lá! Hoje nós vamos fazer com vodka e com cachaça. E aí você escolhe aquela que você mais gosta. Temos aqui um limão para cada receita. Nós vamos cortar as extremidades do limão. E vamos cortá-lo em 4. E agora vamos tirar essa parte do centro. Eu vou cortar ao meio a cada quarto do meu limão. E vou colocar no meu copo. Já temos nosso limão cortado no copo. Eu vou colocar para cada caipirinha 2 colheres de chá de açúcar. Se você gosta dela mais docinha, não tão forte, você pode colocar 4 colheres. E com o macerador eu vou macerar para extrair o suco do meu limão. Bom, pessoal, temos os nossos 2 copos com os limões já macerados com açúcar. Agora eu vou pegar o gelo. Vou colocar o meu copo com o gelo. Quanto mais gelo, mais geladinha, mais vai combinar com a sua feijoada. Bom, já temos nosso copo com o gelo, o limão e o açúcar. Agora é só finalizar com a cachaça. Aqui eu tenho a vodka, uma dose de vodka ou a cachaça, aquela que você preferir. Agora é só misturar e apreciar junto com a sua feijoada. Prontinha a nossa feijoada, pessoal. Então o tempo de cocção pode ser entre 30 a 40 minutos, vai depender do ponto do seu feijão. Aqui nós acompanhamos com alguns outros preparos, o arroz, a couve, a laranja e, é claro, com a nossa caipirinha. Lembrando que a receita completa está na descrição e todos os ingredientes destes preparos você encontra no Amigão. Agradeço a você que nos acompanhou aí em toda essa websérie. Todas as receitas foram pensadas com muito carinho para você fazer aí na sua casa. Se você gostou do vídeo, curta ele, se inscreva no canal e até a próxima!